Mateus, capítulo 1, e vamos ler os primeiros 17 versículos desse capítulo. Sim, vamos voltar à genealogia do Senhor Jesus Cristo. É verdade que tivemos 2 domingos a analisar a primeira frase e a sua importância, a profundidade que encontramos nessa frase, mas hoje avançaremos em alguns nomes dessa lista e, acima de tudo, vamos observar a cristologia nesses textos. Mateus 1, desde o versículo 1 até ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Reboão, Reboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jutão, Jutão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui a leitura, vamos orar. Pai maravilhoso, chegamos para rogar-te a graça de entender o teu texto, a tua verdade, a intenção do teu Santo Espírito em dar-nos esta genealogia, genealogia do Cristo, do teu Filho, o Filho de Davi, o Filho de Abraão. Nesta manhã, Senhor, queremos ver a razão, o que queres dizer-nos, ainda hoje, através desta genealogia. Ilumina-nos. Assim te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Conta-se a história de alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, que um pastor notou que um ex-assaltante se tinha ajoelhado para receber a ceia do Senhor ao lado do juiz da Corte Suprema de Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes tinha condenado este assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, o juiz e o pastor caminhavam juntos. Então o juiz perguntou: o pastor viu quem se ajoelhou ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você o tinha notado. Bem, os dois caminharam em silêncio por alguns momentos. Então o juiz disse: que milagre da graça de Deus. O pastor concordou, sim, sem dúvidas, que grande milagre da maravilhosa graça de Deus. Então o juiz perguntou: mas a quem é que o pastor se está a referir? E o pastor respondeu: é claro, à conversão do assaltante. Então o juiz disse: eu não estava a pensar nele, estava a pensar em mim mesmo. Como assim? Indagou o pastor. O juiz respondeu: o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados.
Mas olha para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer as minhas orações, a ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi o meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastores, nada, a não ser a graça de Deus, podia ter-me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar do meu orgulho, da minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão. Esta sempre foi a conclusão de todos os homens que Deus salvou. A exaltação da graça de Deus. Notem o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. Podem ver na tela, porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Neste texto, neste breve testemunho do apóstolo Paulo, nós vemos que a graça de Deus alcançou o apóstolo Paulo, nós vemos que a graça de Deus transformou o apóstolo Paulo e nós vemos que a graça de Deus usou o apóstolo Paulo para a glória de Deus e para o louvor da graça de Deus. Alguém disse o seguinte, e todos nós concordaremos: graça é algo mais do que favor imerecido. Graça é favor demonstrado, onde há absoluto demérito na pessoa que recebe. Em outras palavras, se a graça de Deus te alcançou não porque tu tinhas alguma coisa de especial para que a graça de Deus te alcançasse. A graça de Deus não chegou a ti porque havia algo no teu coração para mereceres essa graça. A graça de Deus chegou de forma imerecida, totalmente imerecida. Não havia nada em ti, continua a haver nada em ti para que Deus derrame a sua graça. Aliás, esta graça, não somente a salvadora, aquela que nos salva dos nossos pecados e da condenação eterna, mas a graça comum a todos os homens, porque porventura haverá alguém aqui no nosso meio que não tem o Senhor Jesus, que não é salvo, mas é objeto da graça comum de Deus. Esta pessoa também precisa de reconhecer esta graça. Notem o que disse Al Martin sobre isto. Precisamos de agradecer a Deus pelo facto de existir algo chamado de graça comum. Se assim não fosse, teríamos a experiência do que é o inferno aqui e agora. Se não houvesse a graça de Deus neste mundo, aqui e agora, eu e tu estaríamos a viver o inferno. Mas não somente isso. Robert Stevenson diz o seguinte: nada existe a não ser a graça de Deus. Andamos sobre ela, nós a respiramos, vivemos e morremos por ela. Ela forma os eixos e os encaixes do universo. Esta é a graça de Deus. É a graça salvadora para alguns de nós, é a graça comum para justos e injustos. Esta é a graça de Deus que nós vemos na genealogia de Jesus Cristo. Quando lemos todos estes nomes, quando lemos que Deus decidiu na sua graça e soberana graça colocar o Messias nesta linhagem, dentro destes nomes, sem dúvidas, aquilo que salta da página, aquilo que salta aos nossos olhos é a tremenda, grande, extraordinária, indescritível graça de Deus. E esta é a graça que nesta manhã precisamos de refletir. Duas verdades, esta é a proposta da graça de Deus na tua vida. Duas verdades da graça de Deus na tua vida. Agora relembro que ao estudar este Evangelho de Mateus, só ao olhar a primeira frase, que este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, nós relembramos que no nome de Jesus Cristo nós temos a teologia ou a cristologia da nossa salvação.
Jesus significa aquele que irá salvar o povo de Deus dos seus pecados. É isto que significa Jesus. Ele veio para isso, salvar-te a ti, salvar-me a mim dos nossos pecados. Mas o seu nome também significa Cristo, o Messias, o ungido, aquele que Deus escolheu para ser o sacerdote, o profeta e o rei das nossas vidas. Sem este profeta, sem este rei e sem este sacerdote, não pode haver definitiva salvação para ti e para mim. É por meio deste Cristo que eu e tu vemos a grande graça de Deus. Agora, ele é o filho de Davi. Bem, quando o autor Mateus decide colocar Jesus como o filho de Davi, ele está a trazer à nossa memória não somente que ele é da linhagem de Davi e por causa disso ele é herdeiro ao trono, mas ele está a dizer-nos que ele é aquele que vem colocar a aliança que Deus fez com Davi em prática. Ele é o cumprimento desta aliança. E que aliança é esta? Bem, Deus prometeu que iria dar a Davi um filho, que este filho iria sentar-se no trono de Davi e que o seu reino iria durar para sempre. Nós estamos diante de um momento difícil na história humana. Há um clima de guerra, de terceira guerra mundial a bater às portas. Mas eu e tu não devemos esmorecer diante do cenário, porque eu e tu temos a promessa de que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai colocar o seu reino sobre esta terra. E Ele vai reinar sobre todas as nações. E o seu reino não terá fim. No seu reino, Israel será restaurado. No seu reino, as nações da terra serão restauradas. Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, São Tomé, seja qual for a nação que está aqui representada, todas serão restauradas por este Messias, por este Cristo. E não somente isso, o planeta Terra, o próprio planeta, a natureza, será totalmente restaurada por este Cristo, o único e verdadeiro Cristo. Mas também diz o texto que ele é o filho de Abraão. E quando diz-nos que ele é o filho de Abraão, está novamente a trazer, lembrem-se, à primeira audiência judeus, mas também a nós, cristãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a aliança que Deus fez com Abraão. Deus prometeu a Abraão 3 coisas muito simples. Uma grande descendência, uma terra, e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Bem, agora em Jesus Cristo, esta promessa pode ser cumprida. Um dia, quando Jesus voltar, Israel vai ter a sua terra prometida. Um dia, quando Jesus voltar, nós veremos todos os descendentes de Abraão, aqueles que são pela fé, ali em Cristo. Aliás, todos estes descendentes pela fé, filhos de Abraão pela fé, que sou eu e tu, somos de muitas nações. Isto significa que todas as famílias da terra estaremos ali para dar testemunho que a bênção que Deus prometeu a Abraão, ela aconteceu, ela chegou a nós, ela alcançou as nossas vidas. E assim começa Mateus o seu livro. Mas Mateus tem ainda um grande objetivo ao lançar todos estes nomes. Eu sei que muitas vezes, quando nós chegamos às genealogias, temos esta tendência de simplesmente despachar esta passagem e entrar na história que nos interessa, mas Mateus seleciona nomes específicos que devem chamar a nossa atenção. Sabem porquê? Porque no versículo 17, ele diz-nos que ele fez uma divisão em 14. Daqui aqui 14, daqui aqui 14 e daqui aqui 14. Agora, eu e tu sabemos, se olhamos para trás para as genealogias que o Antigo Testamento nos apresenta, há nomes que Mateus ocultou, que Mateus não colocou. Então a razão pela qual ele coloca estes nomes é para levar-nos a ver algo acerca do Messias, algo acerca da história de Deus que merece a nossa atenção e que irá certamente tocar os nossos corações. Bem, em primeiro lugar, Mateus está a tentar responder aos ataques que o Senhor Jesus sofreu ao longo do seu ministério sobre as suas origens. Certamente já leste nos Evangelhos de como os inimigos da cruz tantas vezes atacaram o Senhor Jesus sobre de onde é que ele vinha, quais eram as suas origens. Notem aqui no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 54 até o 58, o ataque
que os inimigos do Senhor Jesus trouxeram para cima da mesa em relação às suas origens. Isto aconteceu na Galileia, na sua própria cidade. Mateus 13, 54 a 58. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bem, o que é que estava a acontecer aqui? Sem dúvidas, estes homens estavam a desdenhar das origens do Senhor Jesus. Como assim estás a dizer-nos que és o Messias? Como assim estás a fazer estas coisas incríveis? Tu és o Jesus que nós sempre vimos. Tu és aquele que cresceu aqui, aliás, és o carpinteiro que fazia coisas para nós. Nós conhecemos a tua família, sabemos as tuas origens, como assim agora de repente tu és o Cristo? E desdenhavam, desprezavam as suas origens. Bem, João, o evangelista João, mostra-nos até onde foram os líderes de Israel com este ataque às origens do Senhor Jesus. Foi baixo demais. Vamos até João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 27. O Senhor Jesus desce até Jerusalém para a festa e nesta ocasião, de forma oculta, ele faz algo e de repente os líderes começam a dialogar com ele. E notem como vai esta conversa com eles. Versículo 27 do capítulo 7 diz o seguinte: nós, todavia, sabemos de onde estes são os líderes a falar acerca de Jesus. Provavelmente a mencionar que ele vem da Galileia. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Notem, estes homens estão a mentir aqui publicamente. A intenção deles é causar confusão naqueles que estão a ouvir o Senhor Jesus e de que, de alguma forma, estão a ser inclinados a segui-lo. Eles querem causar confusão. Eles sabem de onde vem o Cristo. O Antigo Testamento deixou isso muito bem claro, de onde vem o Cristo. No entanto, eles procuram produzir esta confusão e desviar a atenção das pessoas em relação ao Senhor Jesus. Um pouco mais à frente no capítulo ainda 7, versículo 41 e 42, notem. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Eles sabiam que o Senhor Jesus tinha descido da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Agora já sabem de onde veio o Cristo. Há minutos atrás não sabiam de onde vem o Cristo, agora de repente já sabem, vem da aldeia de Belém e vem da família de Davi. Bem, esta conversa chega ao seu ponto mais baixo no capítulo 8. Versículo 41. Notem o que estas pessoas dizem acerca de Jesus. Jesus lhes diz no versículo 41: vós fazeis as obras de vosso pai. Um pouco mais à frente, no versículo 44, ele irá dizer que o pai deles é o diabo. Mas notem a resposta deles para Jesus. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Sabem o que é que eles estão a dizer acerca de Jesus? Que tu és filho de fornicação. De que Maria ficou grávida de outro homem. De que tu não és um filho legítimo. És um bastardo. É isto que eles estão a dizer ao Senhor Jesus. Então, quando Mateus escreve a sua genealogia, ele quer lembrar a esta audiência, depois de tudo o que disseram acerca do Senhor Jesus, das verdadeiras origens dele. De onde é que ele vem. Este é um propósito inicial. Provar, deixar a audiência sem dúvidas. Estas são as origens. Esta é a genealogia de Jesus Cristo. Mas há uma segunda razão. E esta segunda razão ela é cristológica. Ela é muito importante. Porque ela quer trazer à luz algo acerca da natureza do Senhor Jesus, acerca da natureza do Pai e acerca da natureza do Espírito. E isso é, sem dúvidas, a graça de Deus. A graça de Deus.
Quando Mateus coloca estes nomes aqui, este é o livro da revelação de Deus, de como Ele derrama a sua graça neste mundo. E ao longo desta genealogia, e ao longo do livro de Mateus, há pelo menos duas verdades. Há muitas mais, mas pelo menos duas verdades acerca desta graça de Deus. E estas verdades, sem dúvidas, elas estão presentes na tua vida e na minha vida. Sem dúvidas. A primeira delas, a graça de Deus na tua vida vem de forma soberana. A graça de Deus na tua vida vem de forma soberana. Como já vos disse, Mateus faz 3 divisões neste texto, nesta genealogia. A primeira vai desde Abraão até a era, ou desde os patriarcas até a era dos juízes, podia ser a primeira divisão. A segunda vai desde a era dos reis até o exílio na Babilónia. E a terceira divisão vai desde o exílio da Babilónia até a revelação do filho de Davi. Nestas 3 eras, sem dúvidas, a soberana graça de Deus fica evidente. E há algumas lições ou implicações desta soberana graça de Deus que precisas de entender. A primeira delas é que esta soberana graça é à parte de obras ou mérito. Esta soberana graça é à parte de obras ou mérito. É o próprio Deus que escolhe aqueles que farão parte da ascendência do Deus homem. É Ele quem escolhe estas pessoas. Podemos começar por analisar o primeiro nome desta lista no versículo 2. O versículo 2 começa por mencionar a quem? Abraão. É Deus quem escolhe Abraão. E eu e tu temos que nos lembrar da história de Abraão, porque a história de Abraão é muito parecida com a minha história e a tua história. Da nossa condição antes da graça de Deus nos alcançar. Notem o que Josué diz acerca de Abraão. Josué capítulo 24, versículo 2 e 3. Este é o último sermão de Josué antes da sua morte, antes da sua partida, àqueles que irão ficar na terra que acabaram de conquistar. E ele diz o seguinte: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, bem, quem são eles? Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram de além do Eufrates. E notem, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão. O texto não diz que foi Abraão que tomou a Deus, mas o texto diz que foi Deus quem tomou a quem? A Abraão. Vosso pai, de além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Foi a soberana graça de Deus que foi buscar Abraão e não o contrário. É exatamente o que vemos. O que é que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, que Abraão era um idólatra. Ele estava a adorar outros deuses, um tal de Deus Lua. Agora, eu e tu precisamos de entender que Deus, desde o início da criação, Deus manifestou-se. Deus revelou-se através das coisas que Ele criou. Os seus atributos invisíveis, o seu poder, a sua própria existência, elas são visíveis através das coisas que Ele criou. Mas o que é que Abraão e Sara e o seu pai e todas aquelas pessoas fizeram? Suprimiram a verdade para que a injustiça deles prevalecesse. Foi isso que eles fizeram. E não somente isso, eles trocaram a glória de Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, diz isso Romanos 1. Eles trocaram este conhecimento de Deus para adorar a criatura. Fizeram imagens desta criatura e ajoelharam-se diante desta criatura. Foi exatamente isto que Abraão fez. Foi assim que Deus o encontrou. Aliás, eu e tu temos que nos lembrar que Abraão não estava ali em Ur dos Caldeus a pensar que boa ideia seria seguir a Deus. Que talvez hoje é um bom dia para tentar descobrir quem é este Deus criador de todas as coisas. Não, Abraão não estava a fazer isso. Ele não tinha nenhum interesse em fazer isso. E foi nessa condição, foi nesse estado que Deus apareceu e Deus o chamou. E Deus o resgatou da idolatria dele. Foi nessa condição que a fé, o arrependimento, chegou à vida de Abraão. Agora, esta realidade de Abraão é a realidade de todas as pessoas nesta lista que Mateus apresenta aqui.
E esta é a realidade de todos os que estão presentes aqui, se ainda não foram alcançados com a graça de Deus. Tu estás aqui, talvez sem Cristo, e deixa-me dizer-te, só podes chegar à salvação se Deus, na sua graça soberana, te conceder essa salvação. Ela é de Deus, ela vem de Deus. Em segundo lugar, é uma graça, ou uma soberana graça, à parte das tradições humanas. É interessante porque Mateus irá colocar uma série de nomes que chamam a atenção de qualquer pessoa que estaria dentro das tradições ou das regras humanas. Não é? Muitos de vocês sabem, eu tenho 6 filhos, 5 meninas e 1 menino. E eu sempre brinco com as minhas meninas e digo, o pai agora tem um menino, então ele agora é o herdeiro. Não é? A minha mais velha diz, não pode ser, eu sou a mais velha. Não é? Ela entende as regras humanas, as tradições humanas, e ela pensa, porque sou a mais velha, tenho o privilégio sobre todos os outros. Eu digo, não, este é o rapaz, ele vai ter o privilégio. E ela diz, mas como assim? É as regras humanas. Mas Deus não está dentro dessas regras, ou desses costumes, ou desse tipo de tradições. E isso fica claro nesta lista. Bem, diz o texto que Abraão gerou a quem? A Isaac. Mas Isaac foi o segundo filho de Abraão. O primeiro foi Ismael. Diz-nos o texto que Isaac gerou a Jacó. Bem, Jacó foi o segundo filho de Isaac. O primeiro foi Esaú. E diz-nos o texto que Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá é o quarto filho de Jacó. O primeiro era Ruben, depois Levi, Simeão e finalmente Judá. No entanto, Deus escolheu como Ele quis. Deus e a sua soberana graça é à parte da tradição dos homens. É à parte das regras dos homens. Deus não está a decidir como eu e tu decidiríamos. Aliás, o texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 25, versículo 23. O mais velho servirá ao mais moço. Isto é, Deus a dizer a Rebeca e a Isaac que Jacó irá ter primazia, preponderância sobre Esaú. Quando chegamos a Gênesis capítulo 49, versículo 10, esta é a bênção que Jacó dá a Judá. Diz o texto, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E nós podíamos continuar nesta lista. Lembram-se de Davi? Davi era o 8º filho de Jessé, o último de 8 irmãos. No entanto, quando Samuel foi até à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, ele viu estes 7 irmãos passar à sua frente e Deus lhe disse o seguinte, não atentes para a aparência deles, nem para a altura deles, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E Deus escolheu para si o mais novo, o mais baixinho. Este é Deus, livre, totalmente livre para escolher como Ele quer, para demonstrar a sua soberana graça. Esta é a conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Quando ele viu esta soberana graça, Romanos 9, versículo 16, ele diz o seguinte, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar o quê? A sua misericórdia. Aliás, muitos anos antes disto acontecer, esta foi a mesma conclusão a que chegou o rei Nabucodonosor depois que Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal, como um louco. Depois disso, quando finalmente ele voltou a si, esta foi a conclusão dele. Daniel capítulo 4, versículo 35, notem. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Deus faz como lhe apraz. Deus decide como quer. Deus é soberano. E a sua soberania traz à luz a sua graça. Terceiro subponto. Esta soberana graça é acima dos nossos pecados. Esta soberana graça
é acima dos nossos pecados. Isto é interessante porque esta lista é uma lista difícil de ler. Porque nesta lista eu e tu temos pessoas que cometeram pequenos e grandes pecados. Eu e tu vemos isso. Aliás, há uns dias atrás, estava a ver no Twitter uma senhora dizer uma série de regras, ou uma lista de coisas que alguém precisava de ter em conta na hora de escolher a pessoa com quem ia casar. E ela até alentava aos pais a terem em conta isto para ensinarem aos seus filhos. E alguém respondeu nos comentários e disse: para mim é suficiente que a pessoa seja alcançada com a graça de Deus. E eu estou com esta pessoa naquilo que ela está a dizer. A graça de Deus basta, ela é suficiente. Quando entramos nesta lista, nós encontramos pessoas completamente vis, pecadores, grandes e pequenos. Abraão, mesmo depois de, pela fé, ter obedecido a Deus, caiu na mentira 2 vezes. Na mesma mentira. Abraão, quando viu ameaçada a sua vida, negou: Sara não é minha esposa. Sara não é minha esposa. Mesmo depois de ter sido envergonhado, a sua mentira ter sido exposta diante do rei, ainda assim ele voltou a mentir outra vez na mesma coisa. Aliás, nós sabemos que Isaac fez exatamente a mesma coisa. Quando se viu em apertos por Rebeca também ser muito bonita, ele fez exatamente o mesmo que o pai. Mentiu que Rebeca fosse a sua esposa. Aliás, Isaac foi um pai conhecido como um pai que era parcial. Tinha um filho preferido em detrimento do outro. Aliás, Isaac foi aquela pessoa que ouviu de Deus que Deus tinha escolhido o seu filho menor para ser aquele que teria a primazia. Ainda assim, ele procurou de todas as formas fazer com que a bênção, a promessa caísse sobre o filho mais velho, sendo incrédulo, indo contra aquilo que Deus tinha dito na sua palavra. Bem, eu e tu avançamos na história e vemos, por exemplo, Jacó, um enganador, enganou o seu irmão, enganou o seu pai e por causa disso teve que ser afastado. Teve que fugir para longe da sua família. Terminou como um poligâmio, tendo filhos com várias mulheres, 4 mulheres no mínimo. Bem, o que dizer também de Judá, que se afastou da sua família, casou com uma mulher pagã, teve filhos perversos, enganou a sua nora. E um dia, já viúvo, quando a sua nora se mascarou de prostituta, o que é que ele fez? Pagou para se deitar com ela. Este era Jacó, ou melhor dito, Judá. E se avançamos na história, eu e tu iremos encontrar Tamar, que se mascarou de prostituta e se deitou com o seu sogro, enganou-o. Vamos encontrar-nos com Raab, que era uma prostituta, ou talvez uma sacerdotisa da deusa Acera, cujo culto era prostituir-se. Vamos encontrar-nos com Ruth, que era uma moabita pagã. Vamos encontrar-nos com Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. No entanto, foi um adúltero e um homicida. Vamos encontrar-nos com Salomão, o homem mais sábio que este mundo viu depois do Senhor Jesus Cristo. No entanto, foi um homem que não vivia essa sabedoria. Foi um homem que abandonou a Deus, seguindo os ídolos e promovendo a idolatria na nação. E foi um homem que acabou por ser talvez dos homens mais imorais das Escrituras. O que dizer de Manassés e Acás? Notem só, sacrificaram os seus próprios filhos a Moloque. Mataram profetas de Deus. Manassés provavelmente foi quem matou o profeta Isaías, serrando-o ao meio, diz Hebreus. Estes homens e estas mulheres, Deus, na sua soberana graça, decidiu salvar muitos deles e incluir o nome deles na lista daquele que viria para ser o Salvador do mundo. Incrível! O que é que isto nos diz? Que a soberana graça de Deus é maior do que os meus pecados e os teus pecados. Tu podes ser o pior dos pecadores aqui presente nesta sala. A graça de Deus é maior.
A graça de Deus é muito maior, é abundante para te perdoar. E Mateus tem esta mensagem com grande importância neste Evangelho. Porque Jesus será tido ao longo deste Evangelho como alguém que é amigo de pecadores e publicanos. E porquê? Para mostrar a sua soberana graça. Jesus irá salvar Mateus, um publicano, um dos homens mais rejeitados da nação. Ele irá salvar pessoas endemoniadas, prostitutas. Ele irá salvar filhos que desonraram os seus pais. Ele vai salvar seja quem for, que se arrependa e creia, porque a sua graça é maior do que os nossos pecados. Por último, esta soberana graça é à parte de preconceitos humanos. É à parte de preconceitos humanos. Mateus surpreende, como nunca vimos, numa genealogia das Escrituras. Quando lemos no Antigo Testamento, nós nunca vamos encontrar uma genealogia com o nome de mulheres. Nunca encontramos. E de repente chegamos no primeiro livro do Novo Testamento e encontramos uma lista, a lista do Senhor Jesus Cristo, e encontramos 4 mulheres. 3 delas que eram pagãs, que nem pertenciam naturalmente ao povo de Israel. Isto é incrível. Sem dúvidas, Mateus está a preparar a sua audiência para falar-nos acerca da mãe do Senhor Jesus Cristo, de Maria, que provavelmente estava a enfrentar uma má reputação por ter este bebê antes do seu casamento com José. Mas muito mais do que isso, Mateus tem o objetivo de mostrar-nos que este Cristo, este Messias, vem para romper as barreiras que existiam na época. As mulheres não tinham o valor no meio daquela sociedade. As crianças não tinham um valor no meio daquela sociedade. Publicanos, gentios, não tinham valor naquela sociedade. Estavam totalmente à parte. Estas pessoas eram tidas pelos judeus como pessoas que muito provavelmente nunca seriam salvas. Nunca fariam parte do povo de Deus. No entanto, aqui está Mateus a lembrar que desde a antiguidade Deus derramou a sua graça sobre estas pessoas. O autor de Hebreus destaca a fé de Raabe. Nós temos um livro de Ruth para mostrar como ela abandonou os deuses para seguir o Deus de Noemi. Tamar, não sabemos muito acerca da sua história, se ela se converte ou se não se converte, mas Judá diz que ela é muito mais justa do que ele. Maria, o que dizer de Maria? Talvez das mulheres mais justas, mais piedosas que nós temos nas Escrituras. Mas como é que ela chegou ali? Somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Sem dúvidas, é uma lista chocante. É uma lista que chama a atenção de qualquer judeu. E sem dúvidas, a razão pela qual Mateus faz isto é para que os olhos sejam colocados na soberana graça de Deus. Notem o que é que Agostinho disse acerca desta graça. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, porque eles não existem. Eles não existem. Ninguém está apto. A Bíblia diz que todos se tornaram inúteis. Ninguém está apto para a salvação. Mas pelo contrário, a graça torna-os aptos para recebê-la. Isto pode acontecer contigo esta manhã. Se tu ainda não tens esta graça que salva, que transforma e que te torna útil para a glória de Deus, ela pode chegar a ti e só chega somente pela soberana graça de Deus, pela soberania de Deus, por meio do seu Filho e aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Porque Ele é verdadeiramente o justo, porque Ele é sem pecado, porque Ele viveu a vida obediente, a vida que o homem deveria viver. Ele torna-se um sacrifício perfeito, sem defeito. E Ele é levado à cruz do Calvário, o teu lugar, o meu lugar, para carregar os nossos pecados. Ele só podia ter uma graça infinita para carregar os teus pecados e os meus pecados. Só podia ser Ele a fazê-lo. E Ele faz aquilo na cruz do Calvário.
pagando o preço por mim e por ti, para que a soberana graça de Deus chegue à tua vida e à minha vida. Tens esta graça? Tens tu esta graça que salva, transforma e usa-te para a glória de Deus? Não te enganes, por favor. Tenha certeza esta manhã que esta soberana graça está em ti. Em segundo lugar, rapidamente, a graça de Deus na tua vida vem de forma providente. A graça de Deus na tua vida vem de forma providente. Precisamos de fazer uma distinção entre soberania e a graça de Deus. Melhor dito, soberania e a providência de Deus. Muitas vezes estes dois termos são confundidos no que significam. Bem, em primeiro lugar, soberania, isto é uma definição que está no dicionário de temas bíblicos, diz o seguinte: é o facto de Deus ser livre e capaz de fazer tudo o que quiser, de reinar sobre toda a criação e de a sua vontade ser a causa final de todas as coisas. Este facto é frequentemente expresso na linguagem de realeza, ou seja, porque Deus é rei, logo Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele governa e reina. A sua vontade não pode ser resistida. Ele controla todas as coisas, a criação, a vida humana, até os detalhes mais pequenos deste universo. A soberania enfatiza o direito e o poder de Deus em fazer tudo o que Ele quer. Notem Isaías, capítulo 46, versículo 10. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Não há ninguém que possa impedir o Senhor. A vontade humana não pode impedir a vontade divina. Isso é impossível segundo a revelação de Deus. Bem, precisamos então de entender o que é a providência. Se isto é a soberania, é o controle, o reinado de Deus sobre todas as coisas. Então a soberania ou a providência, o que seria? Bem, o Dr. Piper, no seu livro Providência, que peço-vos, se vocês podem comprar e ler, são só 600 páginas, quase 700, fácil. É talvez um dos melhores tratados sobre a providência de Deus. É incrível, profundo. Ele diz o seguinte: a providência é o ato de prover intencionalmente o necessário para sustentar ou governar o mundo. Então, o que ele está a dizer é, se Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas, a providência é o meio pelo qual Deus vai fazer com que a sua soberania aconteça. É esse cuidado de Deus, é Deus a prover tudo o que é necessário para que a sua soberania se realize. O dicionário de temas bíblicos define assim providência: é a atividade contínua e muitas vezes invisível de Deus para sustentar o universo, suprir as necessidades de cada criatura e preparar a realização dos seus propósitos eternos. Deixa-me dar-te uma definição mais curta ainda, mais simples. Providência é Deus a cuidar para que aconteça. Providência é Deus a cuidar para que aconteça. E quando lemos esta genealogia de Mateus, estes três estágios ou estas três eras da história, sem dúvidas, aquilo que salta das páginas ou da página é a providência de Deus sobre todas as coisas. É Deus a cuidar para que aconteça. E precisamos de entender isso ao ler o texto. Por exemplo, o texto começa por falar de Abraão. Abraão era já velho, 100 anos, quando Abraão teve Isaque. O autor de Romanos, Paulo, diz-nos que ele era velho demais para ter filhos. A sua carne já estava amortecida, diz o apóstolo Paulo. Bem, Sara era 10 anos mais nova, igualmente idosa, e havia um problema. Ela era estéril. Ela não conseguia ter filhos. Durante 90 anos, Sara nunca deu à luz a ninguém. No entanto, porque Deus é providente, e porque Deus disse que ele iria ter um filho, e que esse filho era o filho da promessa, Deus cuida para que aconteça. E de forma sobrenatural, poderosa, Deus faz com que Abraão tenha um filho por meio de Sara. Isaque casou com Rebeca, e igual ao seu pai, ele não casou jovem, casou com 40 anos, e a sua esposa não pode ter filhos.
Não consegue ter filhos. Durante 20 anos, Isaac ora pela sua esposa. Agora Isaac, com 60 anos, vê a sua esposa finalmente ficar grávida. Diz o texto em Gênesis que Deus fez com que ela concebesse. E notem, 20 anos a orar por um filho. E Deus, na sua graça soberana, providente, não dá um, mas dá 2 filhos. E dá um deles para que continue a promessa que Deus fez a Abraão. E agora está sobre ele. Este é o Deus providente a cuidar para que aconteça. Bem, eu e tu sabemos que os irmãos de José, os filhos de Jacó, venderam José para o Egito. Eu e tu temos que entender que o que está a acontecer nesta narrativa, nesta história, é um atentado às promessas de Deus. Porque Deus quer trazer o seu descendente por meio desta família. E aqui estão os irmãos a fazer tudo para arruinar a promessa de Deus. Aliás, alguns anos antes, ali está Jacó a fazer tudo o que é possível fazer, humanamente falando, para arruinar a promessa de Deus. No entanto, Deus, na sua providência, cuida para que aconteça. Cuida para que aconteça. Leva José até à casa de Potifar, o comandante do exército de Faraó. Uau! Achas que isso aconteceu pelo calhas? Não. Mas mesmo quando pensávamos que a coisa podia ficar perdida ali, bem, José vai para a prisão, pior ainda. Como é que ele se safa disto? Como é que Deus vai cuidar do seu povo? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa? Bem, eu e tu sabemos pela história que nessa prisão ele encontra um copeiro. Que o copeiro tem um sonho que José decifra. Sabemos que anos depois Faraó tem também um sonho. O copeiro lembra-se de José e José vai até o Faraó e José explica o sonho do Faraó. Achas que isto aconteceu por acaso? É Deus a cuidar para que aconteça. E José torna-se no segundo homem mais importante da terra. Logo vêm os 7 anos de fome. E quem aparece-lhe à frente? Os seus irmãos. E porquê que eles estão ali? Para que Deus salve a família. Deus guarda a família agora no Egito, com tudo o que é necessário, para que a promessa que ele fez de um descendente da mulher que vem para pisar na cabeça da serpente aconteça. Deus a cuidar para que aconteça. Bem, Noemi, história incrível a de Noemi. Aliás, eu sou daqueles que apoiam que o livro de Ruth deveria chamar-se Noemi. Porque é a história de Noemi. Ela sai de Belém, da casa de pão, e ela vai viver em Moabe. Ali em Moabe, ela perde o seu marido. Ela perde os seus 2 filhos. E tens que imaginar, naquela época, não há segurança social, subsídio de viuvez. Não há nada disso. A perda de alguém do sexo masculino na família era um símbolo de mendiguice. Esta mulher ia viver como uma mendiga. E ali está ela com as suas 2 noras, uma delas volta para a sua terra e só Ruth permanece com ela. Ela então volta para Belém. Ela volta e ela diz às pessoas: não me chamem mais Noemi, chamem-me Mara, amarga. E ali está ela para mendigar, pedir ajuda aos demais. E notem só, o Deus providente faz com que a sua nora encontre caminho para o terreno de Boaz, um parente próximo dos seus filhos e do seu marido Elimeleque. Incrível! Achas que isso aconteceu por acaso? É Deus a cuidar para que aconteça. Porque logo no final do livro de Ruth, sabem o que é que diz ali? Que Ruth deu à luz a Obed. E Obed deu à luz a Jessé. E Jessé deu à luz a quem? Ao rei Davi. Essa é a razão. É Deus a cuidar para que aconteça. Sabem, eu e tu podíamos ir livro a livro, livro a livro, livro a livro, e ver esta providência de Deus. Mas Mateus quer dar-nos só alguns momentos para ver esta providência nesta genealogia. Porque logo a seguir nós chegamos ao momento dos reis, e temos o rei Davi, temos Salomão, e este é o auge da nação de Israel. Aliás, o momento em que Salomão vive é muito perto daquilo que Deus prometeu a Abraão. E é um momento incrível, mas logo Salomão cai. E com ele cai a nação. E nós vemos o declínio do reinado de Israel até que eles terminam totalmente arruinados no exílio.
Primeiro assírio e logo a seguir também babilónico. E quando nós vemos isso, há autores nos Salmos que perguntam: Senhor, que é feito da tua aliança? Que é feito das tuas promessas? O que nós encontramos nesta genealogia é que Deus faz com que permaneça uma semente na casa de Davi. Porque Deus cuida para que aconteça. Chegamos então à terceira era. Nomes que nos eram totalmente desconhecidos. Não temos outra genealogia para comparar. Mateus é o único que oferece os nomes nestes últimos 14 até Cristo. E ali nós encontramos nomes que viveram momentos terríveis. Momentos talvez muito parecidos aos nossos, ou piores. Porque aquele tempo é o tempo em que eles estão debaixo do Império Persa. E logo a seguir eles vão para debaixo do Império Grego. E logo a seguir eles vão para debaixo do Império Romano. Em todos esses momentos, muito sangue é derramado em Jerusalém. Muitas vezes a cidade é conquistada. Há períodos que se pensa que os judeus vão desaparecer totalmente. O livro de Esther traz memória de um desses momentos. Mas ainda assim, ali está Deus a cuidar para que aconteça. E chegamos ao fim da lista e temos um descendente da casa de Davi. E temos uma descendente que é também da casa de Davi. Aliás, há um nome nessa lista. Se olhares para Mateus capítulo 1, vais reparar aí, nota comigo no versículo 11, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no templo do exílio na Babilónia. Esse nome Jeconias é central neste texto. Porque Jeconias, também conhecido por Joaquim, foi um rei perverso. E foi um rei que terminou no exílio da Babilónia. E Jeremias, o profeta, irá falar de Jeconias, irá dizer que Deus o amaldiçoou de 3 formas. Jeconias não ia ter descendência, a sua descendência ia acabar por desaparecer. Que Jeconias não iria ter mais prosperidade na sua vida. E também que Jeconias não iria ter um descendente que voltasse a sentar no trono de Davi. Isto é um problema. Porque no texto, José é descendente natural de Jeconias. E é o pai legal, o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Então como é que o Senhor Jesus Cristo pode sentar-se no trono? Se agora, mesmo tendo a herança, o direito, ele não pode por causa desta maldição. Bem, o texto, Mateus, faz algo que chama a atenção. Bem no final, notem no versículo 16, diz: E Jacó gerou a José, e notem, marido de quem? Maria. Ele não diz que José gerou a Jesus, mas diz que José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Isto parece resolver um pouco o problema. Porquê? Porque ele está só a atribuir o nascimento físico natural a Maria. Bem, isto fica resolvido se nós vamos a Lucas capítulo 3. Em Lucas capítulo 3, só para mencionar, Lucas tem uma genealogia do Senhor Jesus Cristo. O seu foco é distinto. Enquanto aqui Mateus vai desde cima para baixo, ali Lucas vai desde Jesus até Adão, para provar um ponto acerca do Senhor Jesus. Mas ele faz algo interessante. Ele começa a sua lista por dizer que Jesus é filho de José e José é filho de Eli. Eli. Mas quem é Eli? Porque Mateus diz-nos que o pai de José chama-se Jacó. Bem, este Eli era o pai de Maria. E passou a ser o pai legal de José por causa do casamento com Maria. Esta era a regra que acontecia naquele tempo. Então, por causa disto, por agora ser legalmente filho deste homem, Eli que descende de um dos filhos de Davi que se chama Natã, agora sim, Jesus tem as condições para ser o herdeiro legal e natural do trono de Davi. Bem, isto tudo para quê? Deus cuida para que aconteça. Deus cuida para que aconteça. Agora, eu não sei, mas neste momento, depois de mostrar-te ou ilustrar-te
como Deus é providente, isto tem que trazer grande confiança, grande paz ao teu coração. Porque Deus cuida para que aconteça. Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Deus já decretou aquilo que deve acontecer. E vai acontecer, porque a sua vontade não pode ser resistida. E não somente isso, Deus vai colocar os meios, Deus vai colocar em ação a sua providência para que estas coisas aconteçam. Esta é a providência de Deus. E isto é grande confiança para o povo de Deus. Bem, quando o Mateus ressalta isto, sem dúvidas, o que ele está a fazer é mostrar-nos, mais uma vez, como é que a graça de Deus se manifesta. Porque tenho a certeza de que cada um de nós podia partilhar uma história da sua conversão e dizer-nos como Deus, na sua providência, fez com que a sua salvação chegasse à nossa vida. E quando olhamos para a nossa história, quando vemos como as coisas aconteceram, só podemos fazer isto: Senhor, obrigado pela tua providência, de como tu arranjaste as coisas, de como tu criaste o cenário, de como trouxeste as dificuldades, de como fizeste as coisas acontecerem para que eu visse o Senhor Jesus e a sua graça e aquilo que Ele fez por mim. Esta é a providência de Deus. E esta providência graciosa continua presente nas nossas vidas. Notem o que é que disse Jonathan Edwards sobre isto. Ele disse o seguinte: assim como a graça provém em primeiro lugar de Deus, assim também ela flui continuamente dele. Da mesma forma que a luz provém do sol durante o dia inteiro, desde a alvorada até ao acaso. Então, o crente nunca pode dizer não há solução. O crente nunca pode dizer não conseguimos arranjar isto. O crente nunca pode desistir de algo legítimo. Porquê? Porque Deus cuida para que aconteça. Se é a sua vontade, se é aquilo que Ele quer, Deus irá fazer o que é necessário ser feito para que aconteça. Amém? Bendita seja a graça e a providência de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua graça é extraordinária, Senhor. Os meus olhos veem este público e veem aquilo que Barnabé viu em Antioquia, a graça de Deus, manifestada em vidas, Senhor, que tens salvo, tens transformado e que agora usas para a tua glória. Nós somos o que somos pela tua graça, Senhor. É pela tua graça que nós nos mantemos. É pela tua graça que nós vivemos. É pela tua graça, Senhor, que os nossos casamentos se mantêm. É pela tua graça que os nossos filhos podem um dia ser salvos e podem permanecer em ti. É pela tua graça, Senhor, que nós chegaremos ao fim da carreira. É pela tua graça que esta igreja se irá manter. Por isso, que o teu povo aqui presente nunca se esqueça da tua soberana graça e da tua providência para executar esta graça. Que possamos viver em dias tão difíceis, em dias incertos, que possamos viver com a confiança de que és soberano, que a tua graça está presente e que a tua providência irá fazer o que é necessário para que aconteça. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.